Olá, tudo bom, Fabiano? Olá, tudo bem e você, Letícia? Tô ótima. Então, pessoal, hoje vamos começar nosso segundo dia aqui no Latinoware, no Palco Negócios. E hoje, para começar esse dia especial, a gente trouxe o Fabiano Neumann, para falar um pouco sobre a mentalidade de hackathons, e um pouco mais sobre a experiência dele com isso. Vou passar a palavra agora para o Fabiano, para ele apresentar aqui a vocês mais sobre essa realidade. Obrigada. Valeu, Letícia. Pessoal, fiquem à vontade aí para interagir ao longo da palestra, tá? Vamos fazer um bate-papo com quem estiver online. Eu sei que bastante gente acaba assistindo depois também, a gente compartilha o link, então fica à vontade para deixar comentário, interagir depois ali via chat, tá bom? Pessoal, então eu estou aqui para falar com vocês sobre hackathons, né? E em especial eu estou trazendo também um pouquinho a realidade do Space Apps Iguaçu, que a gente faz aqui em Foz. Ele é um hackathon global, ele acontece em vários lugares ao redor do mundo, existe uma organização global aí do evento e a gente cedia esse evento em Foz. Então, gosto dessa imagem, representa aí trabalhar na madrugada e já falo um pouquinho mais sobre isso. E esse sou eu, então, eu sou formado em Ciência da Computação na UniOeste, tenho pós-desenvolvimento móvel e web em Medianeira pela UTFPR, fiz parte aí do processo de incubação no PTI, na Incubadora Santos Dumont, de 2012 a 2015, e também comecei a me envolver com hackathons aí, a gente tem um hackathon em Foz do Iguaçu, o Luiz Poletti me trouxe aí para por meio da organização, depois das minhas primeiras participações, e com isso a gente trouxe também o Space Apps Iguaçu para Foz em 2018. E daí nessa experiência, a primeira organização junto ali, com uma parte da organização tinha o pessoal da Uniamérica também, a coordenadora do curso, a Márcia Davi, um abraço aí para o pessoal, e a gente se conheceu e eu acabei virando professor de engenharia de software da Uniamérica, um modelo muito bacana. Então, tem relação também com o que a gente vai falar aqui, a forma de aprendizagem ali na Uniamérica, a incubação também tenho experiência aqui para compartilhar com você, porque no fundo, o que eu aprendi ali de todo esse processo, eu acho que ele está relacionado aqui com o que a gente vai falar, tá bom? Então, sem mais delongas, aqui eu coloquei também um tatame. Eu gosto muito do tatame, desde pequeno eu treinava judô, e agora aqui é foto de jiu-jitsu. Eu tenho um tempo para cá, um ano e meio, 2 anos, que eu estou sedentário por conta de carga de trabalho, mas preciso voltar. Complicado o jiu-jitsu agora com pandemia, né? Mas, enfim, por que eu trouxe essa foto? Porque o tatame, para mim, ele representa muito aprendizado. Eu acho que a disciplina, você vencer o desconforto. Se você é um faixa branca, você está lutando ali com alguém que é menor que você, menos forte, mas tem técnica, ele te supera, e você vai precisar ralar para ganhar técnica, para deixar de apanhar, digamos assim, né? Então, eu acho que isso daqui também dá uma lição de vida muito bacana, sabe? E por isso eu trouxe para cá. E por que eu digo isso? Na nossa carreira, eu, por exemplo, eu tenho uma fábrica de software hoje, né? Eu participei do processo de incubação 2012 a 2015, e eu tenho dessa fábrica de software, eu presto serviço para agronegócio, desenvolvimento de plataformas para agronegócio, e é uma ralação. Tem épocas que a gente rala tanto e precisa lidar com desconforto também. Essa semana mesmo aí eu estou com, em média, 5 horas de sono por noite, e faz parte do processo. Faço com gosto, e tem épocas que a gente consegue descansar um pouquinho mais, enfim, isso daí faz parte de empreender. Aqui, então, a chamada que a gente tinha feito para 2019 do Space Apps Iguaçu, que a gente vai falar um pouquinho sobre os hackathons, né? E a carta que a gente recebeu do NET, lá da organização global do Space Apps, de aprovação para participar em Foz do Iguaçu. Eu tive a honra, em 2019, de ser o organizador oficial que estava à frente, fiz sobre missão, fiz sobre contato global, e também entrei em contato com a organização nacional, apesar da gente ter maior foco na organização local Foz do Iguaçu, né? Então, o que é, na verdade, que a gente está falando de hackathons, Space Apps, mas o que é isso?
Na verdade, os hackathons, eles são maratonas que a gente trabalha aí um final de semana, um período intensivo para procurar soluções para os problemas que são propostos nesses hackathons. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, um exemplo do caso do SpaceX, eu mostro para vocês alguns exemplos na sequência, mas, enfim, dependendo do nicho, eu costumo participar também, né, como participante de alguns. Eu tive a oportunidade de estar num hackathon em parceria com o Sebrae e Unimed, em Cascavel. E ali eles trouxeram os problemas que a Unimed enfrentava e falavam dos problemas abertamente para a comunidade. Eu acho que isso é fantástico também, para que, juntos, no final de semana, 8 equipes, cada uma com 6, 7 integrantes, pudessem buscar soluções usando tecnologia ou não para resolver esses problemas. Às vezes é um ajuste de processos, enfim. No geral, a grande maioria dos participantes desses hackathons são os programadores e designers, mas a gente vê essa cultura mudando de uns tempos para cá. Então, o SpaceX mesmo, eu tenho uma amiga que é formada em matemática, ela participou e ela achou fantástico fazer parte aí do processo de pesquisa junto com a equipe, porque a gente vive um processo, a gente tem um processo chega no hackathon, a gente começa o final de semana de trabalho com uma lista de problemas e um monte de mentores para falar mais sobre esses problemas. No caso desse que eu participei da Unimed, tinha a própria equipe que vive os problemas, dores do dia a dia da Unimed, para falar com a gente também, para dar suporte para o entendimento desse problema, e vários mentores externos. Galera aí, por exemplo, um dos mentores que estavam nesse hackathon foi um dos fundadores do iFood. Ele era um dos mentores lá, e ele falava com a gente sobre como a gente estava imaginando resolver, sobre a nossa solução proposta para resolver aquele problema que era identificado no hackathon. Então, esse era um dos caras que, além de olhar a solução que a gente fez para o evento, ele batia papo com você sobre o seu próprio negócio. Ele falava sobre o negócio dele, contava a experiência. Então, imagina viver esse processo, né, junto com ele. Um outro mentor que a gente teve e trouxe a equipe de TI junto também foi o Jackson Fressato. Ele é o criador do robô Laura, que é uma inteligência artificial que diminui a sepse, a descoberta de sepse, né? Você está no hospital e você tem um risco de infecção generalizada. O humano levava, em média, 3 horas para detectar uma pessoa que está entrando nesse quadro, e ele trouxe aí para 48 minutos, se eu não me engano, alguma coisa próxima a isso, o tempo de detecção por conta da inteligência artificial nos hospitais. Então, ele fez uma solução que salva vidas, né, gente? A gente está falando realmente de soluções aí que são muito legais de você interagir com pessoas que fizeram isso em um evento como esse. Por mais que eu esteja aprendendo tecnologia, não conheça nada, se for para um evento desse, eu vou começar a aprender um pouco de TI, vou ouvir também sobre o negócio. Se você é bom em alguma coisa, tem um negócio, você tem algum produto legal, você também tem a oportunidade de trocar experiência e de ouvir outras pessoas, enfim, mostrar o que você faz. Então, os hackathons, eles são ambientes para você resolver problemas em curto espaço de tempo. A gente pensar numa ideia, até se for caso, para sair dali, para validar ela, mas a gente ouve o problema, monta uma solução mínimo viável ali para o final de semana para depois dar o próximo passo. Então, a gente consegue validar, pelo menos, alguma ideia durante um hackathon. Beleza? Aqui a gente tem as nossas redes sociais do SpaceX Iguaçu, se você quiser acompanhar, tá bom? A gente tem no Facebook, direto a gente vai falando dos nossos eventos e tem bastante informações sobre a próxima edição, e a gente tem também aqui um diferencial que são os pré-eventos, no caso do NASA, né? Nem todos os hackathons fazem pré-eventos. Na verdade, a grande maioria dos que eu participo, o hackathon é o evento ali, final de semana. No caso desse da Unimed, foi de sexta-feira de tarde até domingo à noite, diretaço. O pessoal dorme lá, tem os lugares para dormir. Tem equipe que nem dorme, fica diretaço trabalhando, para dar uma descansada vez ou outra, mas é uma maratona direto ali trabalhando. Então, aqui a gente tem os pré-eventos, são abertos para a comunidade. Para vocês terem uma ideia, lá em 2019 a gente falou aí sobre introdução a redes neurais, a gente falou sobre
trouxemos também um grupo de desenvolvimento da Google aí, falando sobre inteligência artificial, o GDG Foz trouxe o Alessandro Avalé para falar de IA, a gente falou sobre blockchain, desenvolvimento web, produtividade, então tivemos uma consultora em produtividade aqui, falando com a gente também, uma parte do direito, como é que fica, então, tecnologia aliada aí ao direito, inteligência artificial em relação à justiça, filosofia moral, enfim, e aplicações seguras como o Fábio Norte, então também falamos sobre segurança. A gente aqui teve, e por fim, né, materiais de construções extraterrestres com o Israel, professor e coordenador do curso de Engenharia Civil da Unamérica, e ele trouxe material aqui da NASA, de universidades de renome americanas, para compor essa apresentação que ele fez sobre como você construir com materiais extraterrestres e construir no espaço, né? Então, a gente aqui fala bastante de tecnologia, mas a gente está aumentando a tendência a cada vez mais trazer temas que não são de tecnologia, que são de soft skill, que são de outras áreas também, que tem a ver com esse processo de aprendizagem, com o valor da participação dos hackathons, tá, gente? Porque a gente aprende, sim, muita questão técnica, às vezes eu tenho um produto e eu estou com uma questão ali para resolver, eu vou participar de um hackathon e alguma equipe acaba usando aquilo naquela solução deles, e isso eu uso para minha solução também, então eu aprendi vendo o outro resolver um problema, então é super importante a gente ter o olhar técnico, mas a gente precisa também, e vocês vão entender daqui para frente, a questão do olhar também comportamental, e isso a gente aprende muito aqui, vendo gente de sucesso, os mentores, jurados e a equipe por trás dos eventos, e inclusive alguns eventos, outros participantes também. Então aqui a gente tinha alguns pré-eventos, então tecnologia, sim, tem bastante tecnologia, tem design, a gente está fortalecendo aí bastante a parte do design também no evento, afinal as soluções aí elas precisam ficar bonitas, terem boa experiência de usuário, as apresentações no final para os jurados também costumam ser, ter um olhar aí legal de design para fazer uma apresentação bonita, né? Mas não é só isso, gente. Então, como eu falei, eu tive uma colega de matemática, ela vem do meio acadêmico, ela gosta bastante de trabalhar com pesquisa, e ela ajudou a equipe a fazer pesquisa para embasar, para acertar melhor a solução que eles iam criar para aquele problema. Tem pessoas de outras áreas, no caso do Hackathon, imagina como é que você vai criar soluções para o turismo se você não tiver especialistas da área do turismo, ou pessoas que vivem do turismo, pode ser um guia que trabalha com o turismo na cidade de Foz do Iguaçu, ele tem experiência nesse meio para compartilhar aí com quem vai desenvolver alguma solução para ele, por exemplo. Então, a gente tem que estar em contato e tem que trazer todo mundo de todas as áreas possíveis para aqueles problemas que a gente está trabalhando, né? Trazer a comunidade, trazer pessoas da academia também, é importante juntar academia, comunidade, indústria, né? Então, enfim, aqui quando a gente fala, principalmente tecnologia e design, mas a gente precisa, a gente está trabalhando para trazer gente das mais diversas áreas para ficar cada vez mais rico, para as soluções ficarem cada vez mais ricas, tá bom? Então, não deixe de participar. Aí eu trago aqui um nome, a primeira referência que eu vou trazer para vocês é Tony Wagner. E por que, então, qual que é o valor por trás dessa questão de benefício de participar de hackathons, entender essa mentalidade de hackathons, o que tem de valor por trás desse tipo de evento. Então, Tony Wagner, ele fala aí, ó, as habilidades importantes para o século XXI, elas estão relacionadas a aprender, trabalhar e exercer a cidadania. E essas são as habilidades desejadas aí, pessoas que conseguem trabalhar esses pilares são bem mais desejados pelo mercado de trabalho. A gente tem o próprio exemplo aí, a Ibanks aqui no Paraná, ela contrata pessoas, mesmo que essa pessoa não conheça especificamente uma tecnologia que eles precisam, mas desde que ela tenha capacidade de aprender, que ela já aprendeu outras coisas e que ela tenha interesse em aprender coisas novas. E trabalhar, né? A gente precisa também gerar valor, produzir aí valor para a sociedade, e exercer a cidadania tem relação, então, com a gente, direitos e deveres, quando a gente pensa em cidadania, né? Mas, de repente, a gente pode pensar que é nosso dever ajudar as pessoas a conseguirem seus direitos, né? Então,
de repente, aqui também, acho que esse é um ponto, de fato, importante que está ligado com os outros dois. E daí ele fala, então, quais são as habilidades importantes aí que estão relacionadas com esses 3 pilares? O primeiro deles é o pensamento crítico, né? É super importante a gente parar, fazer reflexão e avaliar a situação, né? Então, esse é um ponto importante. Colaboração, capacidade de trabalhar em equipe, em sociedade, em servir e delegar, né? Comunicação escrita e oral, então, esses daqui são pontos até ainda de Tony Wagner, tá, pessoal? E a comunicação escrita e oral, ele comenta que, de fato, a gente precisa ler para conseguir desenvolver melhor a comunicação escrita e oral, mas também aqui a capacidade de ouvir, a gente, de fato, ouvir alguém e entender o que a pessoa está falando. Muitas pessoas, às vezes, conversam, a pessoa está falando, você já está pensando na resposta, não, então essa habilidade de ouvir entra aqui também. Solucionar problemas de forma criativa é outra habilidade de comportamento super importante aí, precisa estar aliada com... e normalmente está aliada, né? Não é que precisa, mas é que a gente olhando aí pessoas, empreendedores de sucesso, eles têm essas características em comum mesmo, as pessoas que conseguem avançar na vida, elas têm essas características de ter sucesso, prosperar, né? E, então, não menos importante, mas ainda assim, habilidades necessárias, entra aqui a empatia, que é você conseguir se colocar no lugar do outro, porque como que você vai entender de fato do problema e pensar numa solução adequada para aquela pessoa se você não consegue se colocar no lugar dela e sentir a dor que ela sente com aquele problema. Então, empatia, autodisciplina, que é a capacidade de você fazer o que precisa ser feito, e aqui tem um ponto muito importante, gente. Quando a gente fala em autodisciplina, muita gente pensa, poxa, mas eu não sou disciplinado, eu sou procrastinador, eu fico chateado, me desanimo, e eu não quero mais fazer nada, e daí parece que fica pior ainda, né, um ciclo negativo. Mas aqui a gente pensa o seguinte, a disciplina, sim, a gente precisa fazer coisas que a gente não gostaria, aquela questão de novo de lidar com o desconforto, mas existe um ponto, para a gente ser disciplinado, a gente pode também gerar um ambiente mais propício para que as coisas aconteçam. Eu gosto de trazer um exemplo aqui, poxa, eu quero ter disciplina para comer mais saudável. Se eu tiver que lavar a salada e preparar as coisas toda a refeição, talvez eu não vou ter ânimo e motivação para comer saudável quando eu preciso. Mas se eu tiver 2 vezes na semana um momento em que eu preparo o ambiente, eu deixo tudo muito simplificado para que eu consiga, de fato, ser disciplinado, aí sim a gente está falando, então, de trabalhar bem a autodisciplina. Acho que é importante a gente trazer esses pontos que a disciplina precisa ser pensada, a gente precisa pensar uma forma de conseguir ser mais disciplinado e melhorar. Tem uma questão da excelência, que eu vou falar para vocês também, que trabalha junto com isso. Perseverança, então, a questão de você ter um propósito e perseverar em cima dele. De novo, a gente não vai... é difícil a gente conseguir bons resultados e sucesso na primeira tentativa, sem conhecer antes, sem viver, sem experimentar, sem evoluir, aprender o que a gente está fazendo. Então, faz parte do processo errar, faz parte do processo algumas frustrações, e se a gente tem um propósito, facilita a gente perseverar. Então, também a perseverança, ter a habilidade de perseverar para alcançar um propósito super importante, resiliência também, capacidade de a gente enfrentar alguns problemas e se reerguer e resolver rápido aí, e dar a volta por cima, e visão moral, acho que é muito importante, né? Acho que isso aqui é meio que indiscutível, a gente saber o que é certo e errado, saber diferenciar o certo do errado, inclusive num emprego. Se a gente fizer bobeira, não souber lidar com as situações, a gente corre o risco aí de perder emprego, de não conseguir sucesso no negócio, enfim. E aqui o que ele fala, então, para fechar a parte de Tony Wagner, o que importa é o que você faz com o que você sabe. Precisamos colaborar juntos e co-criar juntos. E aqui a gente volta, então, para a questão do hackathon. Não adianta nada você fazer um monte de faculdade, você fazer um monte de curso, você estudar um monte de coisa e você não aplicar em nada. Você está acumulando um monte de conhecimento que você não aplica, você não gera valor para a sociedade. Então, quando você vem para os hackathons, você tem uma oportunidade de, em curto espaço de tempo, testar o que você sabe, ou aprender mais e, então, botar em prática, aplicar na prática o conhecimento.
E daí, junto, colaborando junto, trazendo mais gente com esse mesmo linha de raciocínio, facilita todo esse processo, simplifica essa situação. Aí, voltando então para a gente falar dessas habilidades de comportamento importantes aí, que a gente trabalha também nos hackathons, nós temos as capacidades comportamentais de acordo com o Fórum Econômico Mundial, são as 10 mais importantes para você ser desejado pelo mercado de trabalho. E aqui algumas a gente tem relação de novo com o Tony Wagner, e aqui, em primeiro lugar, resolução de problemas complexos, então aqui já envolve um pouquinho mais de desenvolvimento, de evolução, conhecimento técnico em alguma área para a gente conseguir desenvolver problemas mais complexos. Aí, pensamento crítico, de novo, criatividade, que tem a ver com aquela ideia de resolver problemas de forma criativa, gestão de pessoas, como a gente vai estar lidando com pessoas o tempo todo, por mais que eu não seja o líder, o gestor da situação, às vezes eu posso fazer diferença ali na equipe, se a gente souber gerenciar pessoas, a questão de coordenar também pessoas, tarefas, né? Inteligência emocional, capacidade de julgamento e tomada de decisões, que está relacionado com as anteriores também, orientação para servir, negociação e flexibilidade cognitiva. Então, são os 10 mais importantes e a gente trabalha a grande maioria deles nos hackathons, tá? Até inteligência emocional, a gente vai ter momentos de pressão, a gente vai ter momentos que a gente vai ser colocado para trabalhar ali com prazo, enfim, sem certeza, ainda na dúvida do que a gente vai fazer, então a gente trabalha muitos desses pontos. Beleza? E se a gente parar para analisar, então, segundo o Sebrae, as características de comportamento empreendedor, que também são super importantes, que fazem a gente correr atrás, querer se desafiar, evoluir, independente de eu ser um empresário ou não, mas eu empreender, mesmo numa vaga de trabalho, é super importante, faz você crescer na sua carreira, faz você crescer na sua vida. Então, buscar por oportunidades e ter iniciativa, correr riscos calculados. Então, você tem uma noção do risco e você olha opções e você corre riscos calculados. Exigência de qualidade e eficiência, persistência, entra de novo. Comprometimento, você de fato se comprometer com as suas escolhas, né? Você buscar informações, então não é acreditar nas primeiras informações, é você pesquisar, validar as informações e estabelecer metas. Então, o hackathon é legal que a gente tem uma meta, a gente tem ali, começa a sexta, tal horário tem tal entrega, tal horário tem tal entrega, e tal horário vai ter julgamento e daí tem a premiação. Então, a gente está trabalhando com metas menores, a gente começa a trabalhar, entender as metas para começar a esticar essas metas e trabalhar com metas maiores. Bons empreendedores de sucesso, têm metas muito bem definidas. Bill Gates sabe o que vai fazer a cada 5 minutos e ele tem as metas de médio e longo prazo também super bem definidas. Então, pessoas importantes trabalham muito esse ponto. Monitoramento e planejamento sistemáticos, então você acompanhar esses teus planos, trabalhar persuasão e rede de contatos, capacidade aí de você se comunicar, trazer pessoas para a sua equipe, de você conseguir lidar nessa questão, né? Independência e autoconfiança, que acaba sendo uma consequência das outras 9 bem trabalhadas, você se torna mais independente, autoconfiante, quando você se torna empreendedor. Beleza? Isso também é trabalhado, a gente também desenvolve isso nos hackathons. Universo do futuro, a Universidade do Futuro, então, isso aqui também tem relação com os hackathons, tem relação com como vão ser as universidades aí no futuro, porque elas não vão ter professores, muito provavelmente, várias delas, a gente conhece a 42, por exemplo, hoje, ela não tem professores em sala de aula, você não tem exames, não tem provas, você simplesmente aprende com todo mundo que está aprendendo ali, você, obviamente, tem contato de algumas pessoas para, de vez em quando, receber um e-mail, para esporadicamente ter uma troca de informação, mas o aprendizado é colaborativo entre os aprendizes. E, óbvio que a gente tem gente que está começando, pessoas que já estão se formando, todo mundo troca, isso daí flui naturalmente. E é aprendizado por meio de resolução de projetos, de problemas, então você aprende na prática com problemas, e aqui que entra a nossa similaridade com a Uniamérica. Tá bom? Na Uniamérica, por exemplo, com o engenharia de software, você entra no primeiro semestre, você pega uma demanda real com um demandante, você vai aplicar conhecimento semana a semana na prática para chegar no final com o resultado. Então é como se fosse uma maratona de maior prazo, com os encontros específicos, mas isso é o que a gente está trabalhando e como as universidades estão caminhando no futuro. Sem professores, sem exames,
colaborando entre as pessoas que estão aprendendo para, de fato, aprenderem e avançarem por meio de projetos, certo? Conteúdo está por toda parte, então qual que é o papel do professor, já que a gente tem conteúdo farto, abundante? Ele é resultado. Ele sabe mais ou menos ali da onde vem o aprendiz, quem entra na universidade, qual que é a mentalidade ou como está vivendo, ele consegue medir isso, ele consegue ter uma noção e ajudar essa pessoa a chegar onde ela quer ir. Ele facilita esse processo. Ele dá a possibilidade na universidade para essa pessoa errar e mostrar para ela com feedbacks como ela pode melhorar. Então, ali você tem um processo de teste e aprendizado constante e com alguém que tem experiência para te mostrar quais caminhos você está errando e para onde você pode acertar. Então, no final das contas, o professor ele vira um docente, mentor, facilitador e empreendedor. É importante também que ele tenha essa experiência prática de empreendedorismo, de vivência, disso tudo que a gente está falando, de habilidades de comportamento também, para que ele possa ser exemplo. Beleza? Então, o que tem a ver tudo isso com o SpaceX, Maratona Global aí para soluções de desafio da NASA, e ela tem o propósito, olha só qual que é o propósito da organização global. Gente, eu acho que mais 2 minutinhos aqui, já estou encerrando, tá? Mas propósito global, então, do evento é inspirar colaboração, criatividade e pensamento crítico. Propósito número 1 do pessoal da organização lá da NASA, que trouxe o evento para o globo todo. Promover interesse pela ciência e exploração da Terra e do espaço. Questão da gente ser mais investigador, pensar em olhar para a nossa realidade, para resolver os problemas, para a gente se inspirar, para resolver problemas de formas criativas. Aumentar a conscientização dos dados da NASA em todo o mundo. Então, existem, por exemplo, os dados de todos os meteoros que caíram ao redor da Terra, a gente consegue trabalhar com esses dados, existe código da missão do Apollo 11, da aeronave, disponível em repositórios, está muito legal ver isso tudo, e incentivar o crescimento e diversidade da próxima geração de cientistas, tecnólogos, designers, engenheiros, artistas e todas as outras áreas. Então, esse é o propósito do evento, e por que eu falei toda essa questão de habilidades de comportamento e de aprendizagem, propósito dos hackathons e agora aqui do NASA, porque tem relação com o que a gente vai fazer para conseguir crescer na vida, né? Não vou passar todos os exemplos aqui, todos os slides, que é uma apresentação que eu tenho maior para a abertura, mas são pontos importantes que a gente, quando vai trabalhando eles, no começo a gente até fica na dúvida, mas a gente percebe que a gente consegue se desenvolver, a gente consegue melhores resultados aplicando. Aqui, ó, aprendizagem, a gente aprende muito mais simulando uma experiência real, fazendo na prática, ensinando alguém. E você sente o seu desenvolvimento, a sua evolução quando você faz esse tipo de coisa. Os hackathons ajudam a gente nisso. A gente precisa fazer mudança, ajustar as coisas rápido, fazer transformação, medir, e que esse processo seja constante e rápido, tá bom? Precisamos aprender, desaprender e reaprender constantemente. E muita gente não tem noção do que é, de fato, alcançar sucesso. A galera brilha o olho, mas não quer ralar o que precisa ralar para chegar lá, né? Ou não percebe muitas vezes o que é a ralação e o que é a gente ir para os hackathons, a gente estudar, a gente aplicar, a gente constantemente buscar evoluir. Eu acho que isso é super importante. Beleza? Então, só para fechar aqui também, 3 frases importantes. Só uma coisa pior do que formar colaboradores, eles partirem é não formar eles permanecerem. Capacite os colaboradores para que eles possam partir, mas trate bem para ficarem. E se você acha que treinar, que ralar, que aprender é caro, experimente a ignorância. Beleza? Por final, quando a coisa é importante o suficiente, você faz, mesmo se as probabilidades não estiverem a seu favor. Qual que é o tamanho da sua vontade? Beleza, gente? Aqui tem meu contato no WhatsApp. Obrigado. Desculpa, eu passei um minutinho aqui. Mas é isso aí, gente. Precisando, entre em contato, vem atrás aí da gente pelos SpaceX, que a gente bate papo, tá bom? E é isso. Obrigado, gente. Fabiana, queria muito agradecer. Tiveram alguns comentários dentro do site também, o pessoal falando que procrastina muito, que quer melhorar isso. O Siriaco veio aqui agradecer a sua participação também, a presença no evento, que ele achou massa demais. E eu também, particularmente, achei muito motivador, assim, porque você falou tudo de tudo para a gente, realmente, todas as dicas que a gente precisa para não só seguir em frente, mas fazer as coisas terem um valor, né?
Com certeza. Poxa, legal, Letícia. Obrigado pela oportunidade. Eu sei que esse evento é fantástico. Participei das edições anteriores. E vamos trabalhar aí, galera que está assistindo a gente depois. Vamos trabalhar aí nessa linha. Entre em contato, bata um papo. Vamos em frente. Precisando de qualquer coisa, estou à disposição. Quem estiver aí assistindo, acesse o site do Space Apps para conhecer um pouco mais, o Facebook. Estão aí na tela. Tira um print para seguir também. Show de bola, Letícia. Muito, muito obrigado. Uma honra participar aí com vocês. Obrigada mesmo, Fabiana. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.